palavra diz: levantai as vossas mãos, sem ira, sem contenda. Esta vontade é do Pai. Quando você levanta a mão, Deus, Ele se levanta do seu trono, Ele se inclina. Você sabia que quando um fiel, ele é perseguido, quando um fiel, muitas das vezes ele é caluniado, muitas das vezes ele é machucado. A palavra do nosso Deus diz dessa maneira: é o Senhor, não mudo. E ele diz mais: aquele que vos toca, toca em vós como a menina dos meus olhos. Deus, Ele te acoberta com as suas asas. Não que Deus tenha asas, mas a cobertura. Porque o Salmo 91, querido, recebe aí, diz dessa maneira: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. O Senhor está falando para pessoas aqui que tem passado provação, tem passado luta, calúnia, perseguição, descaso no ministério. Deus está dizendo para você: descansa em mim, descansa, descansa, aleluia. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Mas a história de Israel não termina aí. Na época dos juízes, na época dos profetas, aleluia, a palavra diz nessa passagem que Deus chama Ezequiel. Querido, quem era Ezequiel? Ezequiel era um homem pelo qual tinha uma descendência sacerdotal. Quem era o sacerdote? O sacerdote, querido, era aquele pelo qual oferecia sacrifício primeiramente a si, primeiramente, e depois ele oferecia o sacrifício que ia até Deus. Ezequiel estava sendo preparado para ser sacerdote, aleluia. Mas certo momento, você pode ver pelo primeiro capítulo, aleluia, que ele estava no meio dos cativos. Ei, toda vez que Deus levanta profeta, Deus levanta pessoas de vários ministérios, de várias maneiras, aleluia. Pessoas para dar o estudo da palavra, pessoas para muitas vezes trabalhar com o evangelismo de impacto, pessoas para trazer a palavra explanada, com a operação de maravilhas, ou com coisas tremendas que Deus tem. Mas ali em Israel havia alguns profetas que eu quero dizer para você: na época do cativeiro, na época que Israel desobedeceu e foi para o cativeiro, a minha Bíblia diz, a sua Bíblia, a nossa Bíblia diz dessa maneira, que Deus levanta, aleluia, a Jeremias. E sabemos, aqueles que estudam teologia, não quero falar de teologia, mas muitas vezes tem se popularizado que Jeremias é como se fosse o profeta das lamentações, o homem que mais parece com Jesus Cristo. A palavra diz que Deus levanta Jeremias, pois Jeremias diz para Deus no primeiro capítulo, ali em um dos versículos: Senhor, eu não sou nada, eu sou como criança que não sei falar. E Deus fala com Jeremias: Jeremias, não diga que não tu sabes falar, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, Deus te chamou desde o teu ventre da tua mãe, para você dar fruto, para você fazer grande nome de Deus nesta cidade. Aleluia, exaltado é o nome daquele que vive e reina. Deus chamou Jeremias. Jeremias falava, mas o povo não ouvia. Jeremias profetizava e era perseguido. E diz a palavra que Nabucodonosor, um rei ímpio, começou a muitas vezes se vir como vara para tentar trazer Israel na realidade. Porque Israel, preste atenção, querido, Israel estava louco. Quando você chega neste lugar e está disperso, muitas das vezes você se torna uma pessoa tola. Que muitas vezes eu lhe pergunto, e nesta noite, qual o teu propósito neste lugar? Qual o teu conceito, o teu valor acerca das coisas de Deus? É necessário que nós, que quando chegamos num lugar como esse, nós devemos estar ligados, porque é uma batalha espiritual. Mas eu quero dizer para você: o maior está conosco, aquele que é poderoso está conosco. Maior aquele que está conosco é Jesus Cristo do que aquele que está no mundo. Exaltado é o Senhor. Então Deus levanta, aleluia, no meio dos remanescentes. A palavra remanescente tem a significância, a comparação, aleluia, a explicação. Assim, melhor dizendo, aqueles que são poucos não são maioria. Ei, eu vi histórias aqui
dos pastores, pastor Francisco, pastor Guilherme e outros pastores, falando sobre o remanescente. Deus, primeiro, para instituir uma obra de evangelismo, uma obra ministerial, os pastores sabem bem, Deus começa com o mínimo, porque a palavra já está profetizada através da vida de Moisés, que Deus disse dessa maneira: se tão somente ouvireis a voz do Senhor seu Deus e obedeceis os seus mandamentos, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito será a tua família, bendito será o teu ministério, bendito será este lugar. Deus, oh meu Pai. Então veja bem, Deus chama profeta Ezequiel, profeta no meio dos cativos. Você prestou atenção? Deus não começa a falar com Ezequiel nem no início e nem no fim do vale. Quando o crente ou o ser humano fica no meio do vale, ele tem só uma posição: olhar para cima. A palavra diz: eleva os meus olhos para. Eleva os meus olhos para. Está tímido, mas pode melhorar. Eleva os meus olhos para. Eleva os meus olhos para. Eleva os meus olhos para. Pode melhorar. Eleva os meus olhos para. De onde me vem socorro? Quem pode responder? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que como tomaga tomanaquetes, os céus e a terra, porque Ele não deixará vacilar os nossos pés. O Senhor é quem te guarda, a tua direita, a tua esquerda, diz a palavra. O sol não te molestará, aleluia, de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará do mal, guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Quem crê assim, dá glória a Deus. Quem crê assim, dá um aleluias. Você sabia que o único ser na face da terra do inferno que não gosta de glorificar o nome de Deus é Satanás? A palavra diz no livro de Apocalipse, aleluia, que João viu milhares e milhares, milhões e milhões de multidão que diziam: Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Ele, o Cordeiro, diz a palavra, aleluia, Ele é digno de abrir o selo e ali olhar para os livros, aleluias. Veja bem, Ezequiel estava ali numa situação difícil, querido. É fácil você glorificar a Deus quando você está com a relux, quando você está com a casa blindada, com um ministério crescido. É fácil glorificar a Deus, mas você quer ver como Deus se agrada? Não que Deus queira deixar você sofrer, mas muitas vezes certas aflições, certas adversidades ensina o cristão, o evangélico, uma coisa: dependência de Deus. Muitas das vezes a pessoa que está no vale, ela depende de um milagre de Deus. E se você está no vale, o Deus que opera tanto nas montanhas como nos vales, Ele está aqui. Aleluia. Estava ali um dilema, talvez seja uma matemática, mais uma subtração, aleluia, uma subdivisão. Ezequiel estava no vale e Deus foi andando com ele, e ele foi vendo aquele vale. Não era coisa maravilhosa, não era um shopping, não uma festa maravilhosa. Muitas vezes que isso acontece no meio do povo de Deus, era uma coisa horrível, era uma coisa que muitas vezes não era agradável, nem muito menos para Ezequiel, muitas vezes para nós que estamos nessa noite. Mas Deus foi trazendo, Ezequiel foi caminhando, diz a palavra, e em certo momento, quando ele falou no meio do vale: mas pastor Alexandre, porque há essa simbologia, essa palavra profética no meio, você sabia que tudo que há no
centro é algo importante para Deus. Ei, a palavra de Deus diz dessa maneira no livro de Gênesis, que houve um caos no mundo físico, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele parava aonde? Na face do abismo. Aleluia. Deus é Deus que trabalha no centro, e por isso muitas vezes ele usa, aleluia, a palavra dizendo: entra no centro, é da minha vontade. Quando você está no centro, é da vontade de Deus. Mesmo que venha aflição na sua vida, mesmo que Deus fala para você andar no caminho pelo qual você não andou, você tem a certeza que Deus está no controle. Eu digo para você de novo: Deus está no controle dessa cidade. Ele está no controle. O unigênito dos mortos, ele tem a chave da libertação para as pessoas nessa cidade. Exaltado é o nome do Senhor. E vamos à história de Ezequiel. A palavra então diz que no meio do vale veio a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo: filho do homem, poderão viver esses ossos? É uma pergunta. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ezequiel sabia que sem o poder de Deus, sem o milagre do sobrenatural, não se pode fazer a obra de Deus. Mas Deus questiona ele e diz: pode esses ossos reviver? Preste atenção no que Ezequiel diz. E eu disse: Senhor Jeová, o Senhor sabe. Tem coisas, querido, que você não precisa fazer perguntas erradas em Deus, mas faça a pergunta que Deus quer responder. Não questione a Deus do que Ele está fazendo. A palavra fala através do apóstolo Paulo dessa maneira: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito, um desígnio, um projeto. Nós sigamos. Verso 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E lhe disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluias. Ezequiel estava no meio de um povo que tinha a doutrina, o ensinamento que Moisés, homem de Deus, aleluias, havia deixado. Israel tinha os símbolos, as maneiras de cultos, de servir e obedecer a Deus. Tinha o ministério dos profetas, ministério dos levitas, ministério dos sacerdotes. Mas Israel estava em cativeiro, Israel estava preso com todas as suas maneiras e até mesmo ortodoxa de conhecimento de Deus. Mas faltava algo importante para Israel. Era essa palavra que Deus queria falar por intermédio do profeta Ezequiel. No meio do vale, Deus chama ele, faz-lhe a pergunta e diz para ele: profetiza. Aleluia. A palavra a profetizar, aquele que proclama a palavra de Deus. E nesta noite, em nome do Senhor Deus dos exércitos, cuja presença eu estou, eu profetizo sobre aquele que crê que você vai dar fruto, você vai evangelizar mais que tem evangelizado, você vai obedecer a Deus mais do que tem obedecido. Chega no meio do vale, olha que rebuliço que começa a acontecer, querido.
E ele me disse, versículo 9: profetiza ao Espírito. Há pessoas aqui que conhecem a palavra, que estudam a palavra, mas falta o Espírito de Deus. Há pessoas aqui que sabem que Deus é bom, mas ainda falta vida. Mas pastor Alexandre, eu aceitei Jesus, eu fiz minha profissão de fé, mas ainda não tenho vida. Tem, mas falta a válvula movedora. Você sabia que Deus, ele não fica estático, mas Deus se move. Mas de que maneira, pastor Alexandre, Deus se move? Deus se move de várias maneiras, através dos querubins, dos serafins e dos anjos de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus se move, e o povo de Deus nessa cidade tem que se mover através da palavra de Deus, através de proclamar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o mesmo Espírito que sobrecarregou e desceu sobre a vida de Jesus quando ele cumpriu a justiça, o mesmo Espírito que estava sobre a vida da igreja primitiva, o mesmo Espírito que esteve sobre a vida de Pedro, de João, de Tiago, de Tomé, de Bartolomeu, de Estevão, de Paulo, aleluia, de Timóteo e todos os homens de Deus que andaram nessa terra. Oh aleluia, o mesmo Espírito que houve e esteve, repousou sobre a vida daquelas pessoas que iniciaram o trabalho nessa cidade. É o mesmo Espírito que tem que habitar na sua vida, porque aquele que é cheio é do Espírito, ele não para, mas ele se move, é no poder de Deus. Deus quer que você se move no poder de Deus, nas armas da esquerda e na direita, na justiça, na mansidão, na longanimidade, é no poder de Deus. Levante a sua mão, querido, aleluia, levante a sua mão e glorifica, exalte o nome do Senhor, glória a Deus. Veja bem que a palavra diz mais: profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o Espírito. Esse Espírito não é qualquer Espírito não, aleluia, não é Espírito da contenda, não é Espírito da imundícia, não é, muitas vezes, não é Espírito que rege este mundo tenebroso, mas o Espírito da verdade, querido, o Espírito que te fortalece, o Espírito que te dá conhecimento, o Espírito que te dá sabedoria, o Espírito que fala contigo: não temas, porque eu estou contigo, não te assombre, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento. É Ele que diz que a palavra tem poder, e Ele diz mais: quando passares pela água, eu estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão, e pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Esse mesmo Espírito traz a palavra com vida, e ele diz através do ministério do profeta Isaías, dizendo assim: nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar, mas tu vai condenar. É no poder, é de Deus, não são do Espírito Santo. Querido, quando a Bíblia diz, por pregação do apóstolo João, vós tendes a unção que vem do santo. Mas pastores, quem é essa unção que todo mundo quer? Que todo mundo às vezes quer ostentar uma posição para tentar usar Deus. Deus não se deixa ser usado, porque Deus não se escarnece, porque Ele que usa, Ele que faz, tudo é para a honra, para a glória dele, aleluias. É assim, dessa maneira. Mas o que é essa unção? A palavra unção do original, que o apóstolo João estava dizendo para os irmãos daquela época, e para nós que estamos aqui nesta noite, é o Espírito Santo. Quanto mais você obedecer a Deus, você é ungido, é ungida. Quanto mais você se esforçar para fazer a vontade de Deus, mais unção está sobre a vida sua. Quem muito trabalha, muito recebe. A palavra de Deus diz: quem muito dado, muito é cobrado. É assim que a palavra, se você trabalha para Deus, há necessidade, você tem mais talento, mais ter dom para exaltar o nome daquele que é grande. Quanto mais você se esforça para fazer a vontade de Deus, mais unção cai sobre a tua vida, mais tem reboliço, mais tem poder de Deus. Glorificou, aleluia. Olha o verso 10. Ele obedeceu: e profetizei como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou neles,
e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Querido, estava naquela multidão um exército, mais exército de mortos. Faltava a condição e o querer de ser um exército de Deus. Deus não quer levantar simplesmente pastores aqui, não. Deus quer levantar um exército. Deus quer levantar um exército que não tem medo de Satanás.